E nós crescemos, irmãos, achando que Deus habita entre essas quatro paredes, e não habita. Deus habita aqui em nós, quando realmente abrimos a porta para Deus poder habitar. Porque Deus nos fez imagem e semelhança sua. Deus nos fez para a morada dele em nós, para que pudéssemos ter aquela comunhão, onde o próprio Moisés, quando ele resolveu deixar todo o Egito, ele era um filho adotivo, mas ele ia se assentar como governador do mundo. Ele deixou tudo aquilo para trás, porque Deus fez uma promessa a ele: a minha presença estará com você. E aí Moisés, então, irmãos, a Bíblia fala que mesmo ele sendo já grande, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter a glória e a riqueza do Egito. Ele podia até hoje ser uma daquelas múmias enroladas dentro daquelas pirâmides, mas ele preferiu a presença de Deus. E até hoje o diabo procura aonde está o corpo de Moisés enterrado. E não sabe, porque o próprio Deus foi quem o enterrou. Tamanha era a comunhão e intimidade que Moisés tinha com Deus, que um dia, pela dureza do coração do povo, Deus tinha feito grandes sinais e maravilhas. Deus chamou Moisés para subir ao monte. Falou: Moisés, venha só você, diga ao povo para nem chegar perto, que eu vou descer nesse monte, o Monte Sinai fumegava. É onde Deus deu as tábuas da lei, onde Deus escreveu as leis com o seu dedo em pedras. E ali Moisés ficou mais de 40 dias e 40 noites. O povo, então, pensou que ele tinha morrido. E aí o que fizeram? Tinha lá aqueles que vieram do Egito junto, infiltraram: olha, não adianta, Moisés morreu, não volta mais, vamos fazer um Deus para nós aqui. E fizeram lá, vamos juntar tudo, e fizeram um bezerro. E adoraram esse bezerro. Lá Deus, lá no alto do céu, falou: Moisés, eu vou agora exterminar todos eles. Moisés: não, Senhor, não faça isso. O que o povo lá fora vai dizer que o Senhor tirou do Egito para matar aqui? Moisés não sabia o que estava acontecendo. Moisés então resolve desce com as tábuas. A hora que chega a ver todos eles adorando uma imagem. Aí Moisés ficou bravo. Aí Moisés entendeu por que Deus estava bravo. Ele pegou as tábuas assim, ó, quebrou todas elas no chão, mandou pegar: vem aqui todos os idólatras aí. Mandou derreter aquele bezerro, irmãos. E o ouro quente, cada um que adorou fazia abrir a boca. Imagina então, você está vendo como é? Ele achou que Deus estava se irando. O que Moisés fez então? Né? Porque Moisés falou: como vocês são duros. Deus abriu o mar vermelho, Deus fez a água sair da rocha, Deus fez codornas, durante o dia uma nuvem, era uma sombra para vocês, o sol escaldante, à noite, porque a noite era fria, Deus mandava que vocês viam uma coluna de fogo, e aí depois só subiu um pouco lá, Deus revelando a minha palavra, e vocês aqui adorando uma imagem. E aí, irmãos, Deus então, porque o povo reclamava, murmurava, um dia Deus falou: Moisés, eu não vou mais no meio de vocês. Deus então fala assim: não vou mais. A hora que Moisés escutou aquilo, pense num homem que ficou emburrado. Ah, o Senhor não vai mais, a sua presença não vai. Eu deixei todo o Egito, toda a riqueza, toda a glória, porque eu queria a tua presença. O Senhor não vai mais? Não vou. Então daqui também não sai, não dou mais nenhum passo. Aí Deus falou para Moisés: Moisés, então tá bom, eu vou fazer de você uma nação. Não.
É com todos eles. Moisés falava, irmãos, assim, por isso que a Bíblia fala, ninguém, nenhum outro homem na Bíblia, no Velho Testamento, falava com Deus assim, tipo assim, irmãos, face a face, tipo discutir, Senhor, eu quero a tua presença. Não, mas vou mandar meus anjos, ó. Moisés olhou de novo, Senhor, e eu larguei a glória para andar com anjo. Eu quero a tua presença em mim. Olha, irmãos, a presença de Deus, ela é tudo para nós. E olha que Moisés, naquela época, irmãos, ele ouvia de longe, como a Bíblia fala, ele vendo o invisível. Porque eles criam na promessa, mas de um dia Deus poder habitar dentro de nós. Moisés, Abraão, Davi, Salomão, grandes homens, Jeremias, Elias, aquele que desafiou aqueles 850 profetas de Baal e Asterote. Todos eles morreram, irmãos, só por ter a presença que vinha e ia. Mas eles acreditavam, morreram vendo o invisível, de quando o Espírito de Deus podia habitar dentro do homem. Era impossível na imaginação deles, como é que pode um Deus tão grande, habitar dentro de nós? E a Bíblia nos fala, irmãos, que assim mesmo, eles deixaram tudo por ter a presença de Deus. Mas um dia, quando Jesus nasceu, e quando Jesus foi ser batizado, se cumpriu, irmãos. Abriu-se o céu e desceu o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Não é que era uma pomba. É para que os homens pudessem ver a olho nu, se cumprindo a promessa que Deus tinha feito aos homens do passado, que um dia ele iria habitar dentro do homem. E ali o Espírito Santo veio e habitou em Jesus, em forma de homem. Agora era o Espírito de Deus habitando dentro do homem. E a Bíblia nos fala, irmãos, que depois Jesus, então, iniciou o seu ministério após o Espírito Santo habitar dentro de nós. Por que habitou dentro de Jesus? Porque Jesus era santo, não tinha pecado. E aí agora, como o Espírito Santo pode habitar dentro de nós, se nós somos pecadores? Por isso que a Bíblia fala, todas as vezes eu comento, Jesus falando assim para os apóstolos, é necessário que eu morra, é necessário que eu me entregue na cruz. Os apóstolos, não, Senhor, não. Jesus falou assim, se eu não morrer na cruz, o Espírito Santo não vem. E vocês sem o Espírito Santo, passa a ser uma casa vazia. E uma casa vazia é sujeita à invasão. Mas então o que tem que fazer? O meu sangue limpar a casa. O meu sangue purificar a casa. Entende, irmãos? Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, Deus falou assim para Moisés, Moisés, faça igualzinho que você está vendo aqui no céu, faça na terra. E na hora daí de consagrar, para que a presença de Deus viesse e fosse embora, irmãos, Deus falou para Moisés, mas agora você mata um cordeiro, e esparge o sangue desse cordeiro, consagrando esta casa. Aí, irmãos, a presença ela vinha e ia. Era uma vez por ano a nuvem de Shekinah descia no tabernáculo. Era o que acontecia para os grandes homens do passado. Quando Davi faz aquela oração, Senhor, porque Davi daqui a pouco matava gigante, daqui a pouco estava aprontando. Davi daqui a pouco ganhava exército, perdia ali, cometendo um adultério, um assassinato. Ele falou, Senhor, sabe por que disso? Porque teu Espírito Santo, ele vem e vai. Ele não podia fazer morada permanente. Porque ainda o sangue de Jesus não tinha purificado esta casa aqui. Ó. Eu quero que todos aqui entendam, viu, Henrique? Que esta casa aqui é que Deus quer fazer morada.
Não é nessas 4 paredes, não é naquelas outras, quando também alguém fala, eu vou fazer uma casinha aqui, outra aqui, para Deus habitar. Não, é aqui que Deus quer habitar. Não sabeis vós que vós sois casa de Deus? Só que para realmente o Espírito Santo poder habitar aqui, precisa limpar a casa. Eu tenho certeza que todos, principalmente as mulheres aqui, de repente vai convidar alguém para vir na sua casa, duvido que você vai deixar ela toda suja. Agora imagine então se for alguém importante. Não, vou bater uma pinturinha aí, é isso aqui, vou receber uns parentes aí e tal, não pode ser desse jeito, arruma toda a casa. E a mesma coisa para recebermos a presença de Deus. Só que não se limpa, irmãos, com boas obras. Não se limpa com religiosidade. Não se limpa, porque eu sou bom. É só pelo sangue poderoso de Jesus. A Bíblia nos fala, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quando o sangue foi vertido na cruz, esse sangue, quando aceitamos, ele é derramado sobre nós. Aquele mesmo tipo que Jesus falou lá para Moisés. Moisés, vai ter que matar um cordeiro e colocar o sangue dele sobre os umbrais da porta, para que a hora que o anjo da morte passar, vir no umbral, para aqui tem o sangue do cordeiro, ele passa por cima. Aleluia. O sangue de Jesus Cristo está sobre nós a partir que você recebe a Jesus como seu único Senhor e Salvador. O mal ele vê e fala, esse tem a marca da promessa. Esse tem o selo de que é propriedade exclusiva. Esse tem o selo que está lá, esta casa é de Deus. E aí o sangue vem, limpa, e aí que Jesus, veja só, irmãos, pois que não é ritual. Jesus morreu na cruz, verteu o sangue, morreu, ao 3º dia ressuscitou. Ele andou por mais ou menos, irmãos, uns 50 dias aqui nessa terra. Até que todos ali, quando Jesus falou, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. E todos ficaram ali, irmãos, até no dia que Jesus foi elevado assunto ao céu. Porque ele falou, é necessário que eu vá. E a hora que eu for, o Espírito Santo vai vir. Jesus subiu, irmãos. Depois mais ou menos de 10 dias, aconteceu o Pentecoste. Estavam todos ali orando. Pedro, muitas vezes ainda assustados, amedrontados, com a perseguição dos religiosos judeus da época. De repente o Espírito Santo vem em forma veemente de um vento forte. E todos que estavam orando ali, irmãos, receberam e o Espírito Santo fez morada dentro deles. A hora que o Espírito Santo entrou, irmãos, é como a própria Bíblia fala, eis que vos envio o meu Espírito, não espírito de medo, nem de pavor, mas de autoridade, de ousadia, de poder. Pedro, na mesma hora, irmãos, alguns ali olharam, porque eles começaram a cambalear. Tamanha era a presença de Deus dentro deles, que eles não conseguiam ficar em pé. E choravam, outros ali choravam altos, outros gemiam, outros falavam em outras línguas. E alguns religiosos iam lá, pronto. Esses aí seguidores agora estão doidos, começaram a beber, estão cheios de pinga, de mosto. Estão aí cada um cambaleando para cá. Pedro, na ousadia do Espírito Santo que agora habitava dentro dele, ele levanta e disse, não, ninguém está bêbado aqui. Hoje está se cumprindo a profecia que Deus disse lá em Joel, capítulo 2, que nos últimos dias Deus enviaria o seu Espírito Santo e habitaria dentro do homem.
E eles falariam em línguas estranhas. E eles expulsariam demônios. É isso, igreja. É o Espírito Santo habitando dentro de nós. É o Consolador. Jesus, também quando ele estava vivo, ele dizia assim: calma, esse Espírito que eu vos enviarei, ele será o vosso Consolador. Ele será o vosso ajudador. É Ele que vos ensinará. Esse Espírito Santo estará convosco todos os dias. Vai ser como um selo na vossa vida. Então, irmãos, é muito importante nós entendermos isso. Primeiro aceitamos a Jesus para que o sangue limpe essa casa. E a hora que a casa estiver limpa, o Espírito Santo vem fazer morada. E a hora que esse Espírito Santo ele vem, irmãos, entenda outra coisa que Jesus falou. Olha, há um só que resiste ao poder das trevas. Há um só que o inimigo respeita e não pode chegar perto, até que do meio seja tirado. Sabe quem é? O Espírito Santo. Esse mundo ainda, irmãos, não está pior, não está destruído, porque o diabo ainda não veio habitar aqui. E a Bíblia nos fala que ele fica nos lugares celestiais, lançando seus dardos. Ele fica aqui nesse campo aqui da mente, causando todos os rebuliços, todas as brigas, contendas. Mas ele não está aqui, sabe por quê? Porque a igreja de Jesus, que sou eu e você, habita o Espírito Santo. E o diabo não pode contra o Espírito Santo. É importante nós entendermos isso. Ele vê, ele não chega perto. E aí, irmãos, é onde nós precisamos entender como está a sua casa. Como está a sua vida? A Bíblia nos fala também, Jesus falando, que nós somos casa. Uma casa vazia, ela é sujeita à invasão. Aí Jesus fala, e o diabo, vosso adversário, ele é como um ladrão. Ladrão não pede licença. Ladrão ele invade. E Jesus fala, e ele vem para roubar, matar e destruir. Ele vem para roubar a paz, a alegria, a felicidade. Ele vem para destruir tudo o que ele puder. E se precisar, ele vem para matar. Aí você pode dizer, não, mas você acabou de falar que o diabo, irmãos, não desceu ainda. Mas há espíritos imundos vagueando, sedentos por corpos. A Bíblia fala, irmãos, que Jesus fala em Lucas, capítulo 11, versículo 21. Consegue colocar, Hermínio? Lucas, isso, olha lá. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Aqui que é o mais gostoso. Mas, sobrevindo outro, mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura, em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha.
Jesus está falando bem claro, irmãos, que esse valente, ele amedronta as pessoas, ele apavora, ele assusta, ele ameaça. Mas quando vem outro mais valente do que ele, e esse mais valente é Jesus, ele vem com autoridade, ele vem e o expulsa. Numa outra parte, Jesus fala assim, irmãos, e quando Jesus expulsa esses espíritos imundos, eles ficam vagueando, procurando uma outra casa para eles poderem habitar. Aí de repente eles olham e falam, eita, sabe aquela casa que aquele mais valente foi lá e limpou? Ela está vazia novamente. Aí Jesus relata assim, olha, aí esse espírito imundo vem e o estado daquele homem ou daquela mulher se torna 7 vezes pior do que era. Porque aquele espírito imundo vai trazer outros para morar dentro. Irmãos, muitas vezes escutamos tudo isso e falamos, será que isso aí é tudo história? Não, irmãos, é a realidade. Ontem eu e a Marisa fomos em São Paulo, levei o meu amor a andar de metrô, eu também. Puxa vida, pobre é uma delícia, a gente se diverte com qualquer coisa. Estava meio assustado e monta no metrô e vai no outro, no outro. Fomos lá no Mercadão, comemos um pastel, e daí andando ali, vimos ali vários homens, uns tudo se contorcendo no chão, falando sozinho não, os espíritos imundos. E eu e ela falou, meu Deus, a imagem e semelhança de Deus. É só a pessoa querer Jesus. É só a pessoa aceitar Jesus. Para Jesus limpar a casa. Mas aí para os outros é loucura interna, da injeção. E agora eu vou fazer um relato para vocês entenderem tudo isso que falei é a realidade. Coloque agora aí Lucas capítulo 8. Versículo 26. Aqui é um relato que Jesus fala o que aconteceu, irmãos. Preste bem atenção. De um homem que tinha mais de 2.000 demônios dentro dele. E este homem, entenda, ele não nasceu assim. Ele foi um filho esperado. Ou de repente, na sua infância, ainda perdeu seus pais. De repente foi criado um terreno numa casa que até não foi muito bom, mas ele ainda era um menino, um adolescente cheio de sonhos, um jovem, se apaixonou, casou, teve filhos, mas a sua casa estava vazia, muitas vezes algumas mágoas. Olha, entenda uma coisa, mágoa, falta de perdão, murmuração, são tudo brechas para o inimigo vir fazer morada. E aí agora veja, aqui Jesus, irmãos, fala para os apóstolos, era assim, por exemplo, tarde da noite, às 8 da noite, 9 da noite, uma tempestade se formando, e Jesus olha para Pedro, Pedro, arruma o barco, e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. Versículo 27. Versículo 27, dá para ir mudando aí? E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Olha aí, ó. Ele não andava vestido. Primeira coisa que o espírito imundo faz, irmãos, é tirar a integridade do homem. Vestimenta se fala de integridade, irmãos, postura. Nem habitava em qualquer casa. Ele tinha saído da sua casa, abandonado a sua casa, abandonado a sua família.
mas nos sepulcros. A habitação dele, irmãos, era nos sepulcros. Você já pensou? O que tem dentro da sepultura? Morte, escuridão, sujeira, tudo quanto é tipo de bichos peçonhentos, pois ele ia dormir lá. É loucura isso? Tenho certeza que muitos da cidade de Gadar, ali lá vai o louco, tome cuidado. Muitos até, pais, olha, eu vi aquele homem, veja o estado que ele está, eu vi ele de menino, cheio de só situação. Cuidado, hein, filho, você vai ficar assim também. Todos tinham medo, por quê? Versículo 28. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: chegou o mais valente. Está entendendo? Lemos lá aquele versículo. Estava tudo tranquilo, até chegar o mais valente. O mais valente é Jesus, irmãos. Não tem ninguém mais forte e poderoso do que Jesus. Aonde você estiver, seja onde for, é só chamar pelo nome de Jesus. A Bíblia fala, irmãos, que mesmo aquele homem violento tentava amarrar eles com correntes. Ele quebrava as correntes, brigava. Violências domésticas. Mas a hora que Jesus falou ali para Pedro, lá do outro lado, escuta, a gente tem que viajar à noite. Se você ler um pouquinho, que a nossa hora está avançada, um pouco antes, Pedro falou assim: Jesus, deixa para ir amanhã cedo. Ó a tempestade, veja os relâmpagos. A Bíblia fala, irmãos, que até chegar na cidade de Gadar, no meio da noite, você vê a tempestade que se levantou. Acho que Pedro olha para Jesus. Jesus, eu não falei que era para ter deixado. Por que sair à noite na embarcação? Jesus não podia, irmãos, repreender os mares, o vento, como fez a outra vez. Jesus estava mostrando para Pedro: Pedro, é agora, é debaixo da tempestade, porque tem uma alma que todo mundo fala que ele é louco, que ele é doido. Ele está à beira de um penhasco para cometer o suicídio. Se eu sair de manhã, a hora que eu chegar lá, ele já morreu. E eu vou mostrar para toda a cidade de Gadar que aquele homem que era uma referência negativa é uma casa para Deus habitar. A hora que chegou lá, irmãos, Jesus pisou na terra. Os demônios se prostraram e gritaram, exclamando: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? O diabo sabe, os espíritos imundos sabem quem é Jesus, irmãos. Peço-te que não me atormentes, ó. Versículo 29. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias. No mundo espiritual é assim, irmãos. É assim que o diabo vai acorrentando, amarra aqui, a pessoa fica presa no vício, a pessoa fica presa no roubo, a pessoa fica presa em coisas horríveis, na pornografia, em tudo quanto é tipo de sujeira, imundícia, na religiosidade. E guardavam-no preso, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para onde? Para o deserto, solidão. Deserto não tem mais esperança. Aquele homem já estava prestes, já estava cansado, não aguento mais a minha vida. Perdeu tudo, irmãos. Versículo 30. Perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião. Pode ver lá na época, a legião de soldados era de 2.000 a 6.000. Vamos por 2.000. 2.000 espíritos imundos habitando dentro de um homem, dentro de uma casa. Porque essa casa estava vazia. Porque tinham entrado nele muitos demônios. Versículo 31. E rogava-lhe
que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E Jesus concedeu. Sabe por quê, irmãos? Que Jesus queria mostrar a Pedro qual era a intenção daqueles demônios. E por que aquele homem estava à beira do penhasco. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Espírito de suicídio. E olha, é que não pode divulgar, porque senão se incentiva. Vocês não têm ideia, principalmente entre jovens, 20, 25, 30 anos, que estão cometendo suicídio. E sabe quem é culpado, irmãos? Eu e você, que muitas vezes não queremos perder algumas horas da noite, fazer uma visita, ou chegar para aquele amigo e falar: olha, Jesus tem poder de mudar a história da sua vida. Ele é o mais valente, Ele é o mais forte, Ele é o mais poderoso. Ele veio buscar e salvar o que se perdeu. Aí Jesus olha para Pedro: e aí, Pedro, se tivesse vindo de manhã, esse homem tinha pulado desse despenhadeiro. Versículo 34. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Versículo 35. E saíram a ver o que tinha acontecido. E a hora que eles vieram ter com Jesus, acharam então o homem de quem havia saído os demônios, como, irmãos? Vestido. Jesus devolve a integridade, a felicidade, a sua identidade. Achou ele vestido e em seu juízo, aonde? Assentado aos pés de Jesus. E temeram. Versículo 37, os que tinham visto, contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. Versículo 37, toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que retirasse deles, porque estava possuídos por grande temor, e entrando ele no barco voltou. Versículo 38, aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu dizendo, torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Um homem que a sociedade chamava de louco, um homem que a sociedade tentava prender ele com grilhões, um homem que a sociedade, ali a cidade de Gadara, era composta de 10 cidades, Decápolis, ali uma região ali na beira da praia, uma cidade totalmente voltada à sujeira e imundície, olhava e desprezava aquele homem. Jesus lá do outro lado olhou: eita! Ali está o primeiro missionário nas minhas mãos, na minha era. Ali vai estar o primeiro ex-endemoniado gadareno agora, falando que Jesus salva, cura e liberta. A hora que aqueles homens expulsaram Jesus da terra, Jesus falou assim: não tem problema, eles estão me expulsando, mas eu vou deixar aqui um homem mudado e transformado, com autoridade para pregar, porque quando realmente alguém podia falar: é mentira o que você está falando, o endemoniado, ex-endemoniado, mentira, você me viu como eu andava, você viu como ela era violenta, você me viu como eu fazia nessa cidade. Vocês não podem ir contra a realidade. Jesus mudou a minha vida. A maior autoridade, irmãos, que a igreja de Jesus Cristo tem, é quando vidas são mudadas e transformadas. Pode, meus amigos, chegar: ei, é mentira. Não é. Eu sei o que Jesus fez, eu sei quem eu era, veja como eu estou hoje.
É Jesus falando assim: fique tranquilo, eles estão me expulsando, eu saio da história para você fazer história. E a hora que Jesus foi subir no barco, quem estava querendo subir junto? O ex-endemoniado Gadareno. Jesus, você vai para onde? Jesus, eu quero estar aonde você está. Meu amigo, tá bom, mas eu preciso de você aqui. Jesus, mataram ele, expulsaram desse mundo, mas Jesus deixou os apóstolos cheios de Deus. As pessoas podem querer dizer, mas Jesus deixou você agora dentro da sua casa, cheio de Deus. Lá onde você trabalha, agora entenda que agora você é a habitação do Espírito Santo, cheio de Deus. E aí então, Jesus, mas que eu vou pregar? Eu não fiz curso de teologia, eu não sei falar direito. Jesus olha para ele: o que você vai pregar? Conte as maravilhas que Deus te fez. Estamos cansados, irmãos, de hoje ver muita retórica bonita, muita historinha bem enfeitada e não tem vidas mudadas e transformadas pelo poder do sangue de Jesus. Hoje o que as pessoas precisam ouvir não são histórias, mas precisam ouvir e ver que você mudou, porque Jesus entrou na tua vida. Aquele semblante carregado, triste, aquela pessoa amargurada, agora é cheio de vida. Não porque está com o banco, com o cartão de crédito, que tem muito dinheiro, carro não. Eu tenho aquilo que o dinheiro não pode dar. Eu tenho a presença de Deus habitando dentro de mim. Era o que esse homem tinha agora. A Bíblia fala, irmãos, que ele voltou para a casa dele, imagine. Sua esposa, seu filho não acredita. Não acredita? O que aconteceu? Jesus mudou a minha vida. Eita, pregação maravilhosa. É essa, irmão, não precisa muita coisa. Ei, o que aconteceu com você? Jesus habita em mim. Ei, mas aquela pessoa que você... Mas que coisa? Jesus mudou a minha vida. Essa é o poder do Evangelho. O Evangelho que transforma, que cura, que traz paz. Esse é o poder do Evangelho. É ter Jesus. Ele é o mais valente, Ele é o mais forte, Ele é o mais poderoso. Eu não fui feito para ser habitação ou morada de amargura, tristeza, muito menos de espírito imundo. Deus fez eu e você para ser morada dEle. E eu quero aqui que cada um entenda uma coisa. Sempre falo isso para os jovens. Deus está mudando a sua vida para você mudar a história da sua casa, para quebrar a maldição da sua família. Jesus vai te usar poderosamente. Simplesmente creia, simplesmente tome posse desta palavra. Ele é o mais valente, Ele é o mais forte, Ele é o mais poderoso. E Jesus quer que você torne para a tua casa, porque agora, como a Bíblia fala, você e toda a tua casa adorará a esse único, soberano e poderoso Deus. Amém, igreja? Vamos